Meu relato de gravidez aos 17 anos. Bora lá. Oi! Hoje eu vim falar pra vocês, vim fazer meu relato de gravidez na adolescência. Na época que eu tava grávida, eu pesquisava muito sobre isso, né? E aí, tipo, agora eu tava sentada aqui e pensei, quero fazer um vídeo, vou falar sobre minha gravidez na adolescência. E aí é isso, gente. Bom, eu fui mamãe aos 17 anos. Eu engravidei com 16, né? Tive meu filho com 17. Na época eu tinha um relacionamento com o pai dele, a gente já namorava acho que 3 ou 4 anos, eu não me lembro ao certo, gente, mas era mais ou menos isso. Eu trabalhava como recepcionista, foi meu primeiro serviço, e eu trabalhava de segunda a sexta, então, tipo, era super de boa, tinha uma vida super tranquila, estudava, trabalhava, morava com a minha mãe, e era uma vida super assim, super tranquilinha, sabe? De uma adolescente mesmo, comum. Na época eu tava quando descobri, né? Eu tava no 3º ano do ensino médio. Eu descobri no mês de janeiro. Então, tipo assim, tava prestes pra começar as aulas. E como foi? Eu trabalhava na época, né? Igual eu falei pra vocês. E uma semana antes de eu descobrir, eu tava tendo uns sintomas, tipo, muito estranhos. Eu tava fazendo xixi toda hora, o que não era comum pra mim, porque eu nunca fui beber muita água, então eu não fazia muito xixi. Tava tendo muita tontura e muita dor de cabeça. E naquela época, como eu era nova e tal, eu achava que eu tava com uma doença super grave. Tipo, quando eu comecei a ter esses sintomas, eu fiquei 2 semanas assim, né? Até descobrir. Foi uma semana antes, mas contando ao todo, eu fiquei 2 semanas assim até descobrir. E naquela época, eu achava que eu tava com uma doença muito grave. Tipo, nossa, eu tô com alguma coisa, tô doente. Porque era muito comum, gente. Tipo, eu tava sentada lá trabalhando, do nada vinha a tontura e a dor de cabeça e o xixi o dia inteiro. E aí eu achava que era alguma coisa. Uma semana depois que eu comecei a ter esses sintomas, a minha mãe perguntou, né? Na época eu morava com a minha mãe, e dizem que quando 2 mulheres moram juntas, a menstruação, ela vem junta, né? Tipo, fica o mesmo ciclo. E aí, como a nossa menstruação vinha juntas, a minha mãe estava menstruada, e num belo dia eu acordei e ela perguntou, Esther, você já menstruou? E eu falei assim, não. E aí que eu fui parar pra pensar e reparar que eu estava atrasada. Eu estava com menstruação atrasada fazia, acho que 4 ou 5 dias, gente. E isso foi numa sexta-feira. E aí, na hora que eu falei não, ela olhou pra minha cara e falou assim, você tá grávida. Eu falei assim, que? Falei, não tô, não. Mãe. Ela falou, você tá sim. Voltando, que a minha bênção estava aqui, estava me chamando. Então, e aí, ela perguntou pra mim se eu tava grávida, perguntou pra mim se minha menstruação tinha descido, eu falei que não. Aí, beleza. Aí ela pegou e falou assim, você tá grávida? Eu falei, não tô, não. Ela falou, você tá sim. Aí, enfim, resumindo, fui na farmácia, comprei um teste de gravidez e fiz, gente. Quando eu fiz, deu positivo. Eu falei, meu Deus, eu tava dentro do banheiro, tipo assim, foi um misto de sensações. Eu, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E ela perguntou, e aí, o que deu? Aí eu falei, deu positivo, mas eu não tô grávida, mãe, não é possível que eu esteja grávida. Ela falou, você tá, se deu positivo, você tá grávida. E ela queria já começar a chorar, eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, a gente precisa fazer um exame de sangue. E como a gente mora no centro do nosso bairro, tem tudo perto. E aí ela pegou e falou assim, no dia eu não tinha ido trabalhar justamente por conta desses sintomas, que eu falei que eu ia passar no médico, porque os sintomas estavam muito assim. E acabei nem indo. Mas enfim, fiz o teste, deu positivo, e aí a gente foi na clínica pra fazer o exame de sangue. Eu falei assim, a gente tem que fazer um exame de sangue, né? Porque eu não tô grávida. E aí a gente foi. Chegando lá, fiz o exame, gente. Deu positivo. Na época, como eu tinha 16, eu ainda ia fazer 17 anos, eu não podia nem pegar, gente, o exame. A gente fez lá, tipo, minha mãe conversou com a mulher pra ver se conseguia entregar no mesmo dia, porque eu ia fazer na sexta, mas ia conseguir retirar só na segunda. E aí, tipo, eu fiz o exame, a gente conseguiu pegar no mesmo dia, mas eu não podia nem retirar por conta da idade, porque eu tinha 16 anos. E aí, na hora que eu vi o positivo no exame de sangue, realmente eu fui acreditar que eu tava grávida. Tipo, fiquei sem saber o que pensar, sem saber o que falar, eu só sabia chorar. E minha mãe também começou a chorar. E o meu namorado na época tava trabalhando. E aí eu peguei e só mandei uma mensagem assim pra ele. Eu falei, quando você chegar do serviço, passa aqui em casa, porque era caminho, né? Pra casa dele. Eu falei assim, passa aqui em casa porque a gente precisa conversar. Aí ele falou, o que foi que aconteceu? Eu falei assim,
Não posso falar agora, só pessoalmente. E aí, quando chegamos em casa, tinha a fase mais difícil de todas, que era contar pra minha avó. Da primeira, né? Porque a segunda era contar pro meu irmão. E aí, tipo, eu não sabia o que falar, não podia falar de uma forma que deixasse minha avó nervosa, porque ela tinha diabetes. E aí eu falei assim, fiquei sentada, a gente entrou lá pra dentro e a gente não falava nada. E eu só chorava e ela falou assim, você precisa contar pra sua avó. Aí eu falei assim, não, conta pra mim, né? Ela falou, não, eu não vou contar. Aí eu peguei e falei, gente, eu vou ter que ir lá e falar. Pensei, né, meu Deus, vou ter que ir lá e falar. E aí eu vim, falei pra ela. E aí, tipo, ela falou, meu Deus, isso é um absurdo, tal, você não pode estar grávida, não sei o quê. E aí foi aquele caos. E aí depois vinha a parte mais difícil, que era falar pro meu irmão. Porque o meu irmão sempre foi muito correto, tipo, muito certinho. E a nossa diferença de idade é de 14 anos. Então, tipo, a gente não era próximo, assim. Não tinha idade próxima, não era tão assim, né? E ele era casado e tal. E aí ele ia vir pra cá de noite pra gente comer uma pizza todo mundo junto. E ninguém tava sabendo de nada, só a minha avó. Por enquanto, né? E aí quando ele chegou, tipo, eu falei pra ele, aí foi aquele caos. A minha cunhada na época ficou muito feliz, porque ela é apaixonada por criança, ela já tava estudando pra ser professora, então, tipo, pra ela foi maravilhoso. E por fim, a última parte, contar para o pai da criança. Como eu já tinha mandado mensagem pra ele, né, no dia ele tinha passado lá em casa, e aí eu peguei e contei pra ele, e foi aquela emoção, a gente não sabia o que pensar, a gente não sabia o que falar, porque 2 adolescentes, eu com 16 anos, ele na época tinha, eu acho que a nossa diferença de idade é entre 3 e 4 anos, então ou ele tinha 18 ou ele tinha 19. Então pensa, tipo assim, foi uma emoção lascada, né? Aí a gente começou a pensar, tipo, como seria, quais eram os próximos passos, porque, gente, eu era uma adolescente, então, tipo, eu não sabia, sabe? Eu tava planejando, tipo assim, terminar a escola, porque eu tava no último ano, né? Eu tava planejando terminar a escola, continuar no serviço que eu tava, começar a faculdade, então, tipo, mudou totalmente os planos, né? Tipo assim, foi uma coisa que aconteceu inesperadamente, então, foi assim, bem chocante. Mas enfim, passei uma gravidez tranquila. Depois, né, depois pulando pra parte da gravidez em si, passei uma gravidez tranquila. Só nos primeiros meses que foi meio complicado, porque eu tive que sair do serviço. Como eu passava muito mal e eu trabalhava no centro, eu desmaiava várias vezes no trem. Eu falei, vou ter que sair do serviço. Então eu tive que sair do serviço, aí só ele ficou trabalhando. E aí foi isso, engordei pra caramba. Eu engordei quase 30 quilos. Passei a gravidez toda em casa. Acho que foi por conta disso, né? Que eu só comi e dormi o dia inteiro. Tive que passar com médico de alto risco também, por conta que na época eu tinha 16 anos, né? Na verdade, eu fazia 17 em março, mas quando eu descobri, eu ainda tava com 16. Então, tive que passar com médico de alto risco, porque eu engordava muito. Então, o médico falava, meu Deus, você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta, você precisa se cuidar. E eu só comendo. Mas aí foi isso. Por fim, até que foi uma gravidez tranquila, assim, tirando os 3 primeiros meses. Porque os 3 primeiros meses foi bem complicado. Eu passava muito mal, enjoava demais. E eu sempre tive medo de vomitar, uma agonia de vomitar, então eu não vomitava. Mas ficava o dia todo ruim, até eu descobri um remédio muito bom pra enjoo e que era seguro tomar. Mas isso eu descobri, eu já tava com 3 meses. E aí depois foi tranquilo. E é isso. Para as mamães que estão sendo mamães na adolescência, né? Não se desesperem, fiquem calmas. No fim dá tudo certo, gente. Quando você descobre, assim, é um choque, porque quando você é muito nova, você tem planos, né? E a maioria das vezes acontece inesperado. Tipo assim, você não tá esperando uma gravidez aos 15, 16, 17 anos. Eu sei que tem muitas mamães que às vezes passam por isso e infelizmente a família não ajuda, né? Isso, graças a Deus, eu não posso falar, porque mesmo com a minha avó ficando nervosa, meu irmão ficando nervoso, assim, quando descobre, né, que é um choque pra todo mundo, claro, eles me ajudaram muito, 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 tipo, na gravidez toda, tudo que eu precisava, minha família me ajudava, inclusive a minha avó, todos os anos depois, assim, quando o Miguel nasceu, ela já era apaixonada por ele, sempre foi muito apaixonada por ele, sempre deu tudo pra ele. Infelizmente ela faleceu ano passado, mas até ela falecer, ela sempre foi muito, muito, muito apaixonada por ele. Meu irmão, então, nem se fala, minha cunhada, então, nem se fala. Mas é isso, gente. E por fim, estamos aqui 5 anos depois, né, amor?